O número de igrejas evangélicas, templos, né? Eu não gosto de chamar igreja, porque igreja só tem uma e é de Cristo. Isso aí é uma adulteração. Usar o nome, uma usurpação. Usar o nome de igreja para denominar templos evangélicos. Bom, o número está só aumentando. Eu trabalho de Uber, então, cara, toda rua tem uma e tá abrindo cada vez mais. Outra coisa que vai aumentar substancialmente é o número de pessoas como eu fazendo vídeo criticando essas igrejas, esses templos, essas denominações. Sabe por quê? Porque é como isso que eles fazem é charlatanismo. E pode demorar um tempo, mas chega uma hora que as pessoas começam a cair na real de que essas promessas de bênção não chegam, não se cumprem. Que essa tal semente que ela está plantando da prosperidade nunca nasce. Entende? Porque Deus não tem como fazer barganha com Deus. E Jesus Cristo não prometeu nada do que esses pastores estão prometendo. Ele disse: você quer me seguir? Pegue a sua cruz. Ele não disse pegue o baú. Pegue a sua cruz. Pega uma sentença de morte para você e vem morrer comigo. É isso. Não é você pegar um pote de tesouro, um baú do tesouro. Jesus Cristo morreu pobre, materialmente falando. Por que você vai morrer rico? Bom, vai chegar uma hora que eles vão se dar conta disso. Eles vão pular de galho em galho. Eu cheguei a passar por 3 galhos, até que eu me dei conta de que, cara, é uma furada que eu tava fazendo. Eles vão pular de galhos em galhos, até que uma hora vai começar a cair a ficha. Quando cair a ficha, eles vão pra fora e não vão querer voltar nunca mais. Chega disso. E aí muitos testemunhos vão se espalhar pela internet e por aí afora. Claro que esses templos não vão fechar, porque, como eu disse já em um vídeo passado, eles vivem de rodízio. Entende? Eu disse que passei em 3, né? Se eu fizer o caminho oposto e voltar nelas hoje, elas estão abertas, estão funcionando. Só que as pessoas que estão lá não são da minha época, porque quem era da minha época já está em outro lugar, já foi fazer o rodízio. Quem está ali agora é alguém que veio de outro lugar. Entende? Por quê? Eles não têm o que Jesus tinha. Quando Jesus manda os discípulos, olha só, Jesus mandou embora, mandou os discípulos embora, eles não foram. E o argumento de Pedro foi o seguinte: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa foi a frase de Pedro. Eles não têm isso que Jesus tinha. Eles não têm palavras de vida eterna. Eles têm palavras de prosperidade terrena. E são palavras falsas, porque o evangelho isso não vem de Deus. Pelo contrário, as observações de Jesus Cristo nos evangelhos são todas contrárias à riqueza. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Vocês lembram disso? Não, ele diz: não façam isso. Não sejam como os gentios. Não façam isso. E é o que todo mundo faz. Então o que acontece? E como são palavras falsas, elas não se cumprem. O cara, meu irmão, eu tô aqui um tempão. Essas palavras elas só se cumprem na vida do pastor. Ele promete prosperidade terrena enquanto ele prospera. Quando eu entrei na Advec, uma filial que foi a última, né, que eu passei, do Silas Malafaia, eu me lembro até hoje que quando eu entrei lá, quando eu comecei a frequentar, o pastor tinha um Siena. Quando eu saí,
ele já tinha um Sentra. Hoje, provavelmente, ele deve estar Honda Civic, sei lá, Corolla, Captiva, deve estar SUV, alguma coisa do tipo. Eles vão prosperando, entendeu? Porque é uma máquina de moer, é uma máquina de esvaziar bolsos. E essas pessoas merecem isso, porque como eles são gananciosos e querem usar Deus para conseguir realização pessoal e financeira, eles merecem esses homens, eles merecem esses falsos. Só que quando eles quebrarem a cara 1, 2, 3 vezes, eles vão vir pra cá, eles vão dizer, é falso, isso é mentira, isso é mentira. Ok? E eu não vou, poderia dizer, isso é profético, não é profético, eu não sou profeta. Mas essa é a minha visão que eu tenho. O número de pessoas que vai se cansar disso, vai abandonar isso de vez, e vai, infelizmente, o problema é que a religião verdadeira acaba sendo descredibilizada por causa disso. O Cristo verdadeiro, o Evangelho, tudo isso sofre porque essas falsificações maculam a imagem do verdadeiro. Eu vou dar só um exemplo aqui rápido. Eu fico... Né, porque tem muita gente falando assim, meu pai falava também, esse negócio de crente e tal, crente não vale nada, ou, né, pastor, não sei o que lá, cria esse preconceito. E o exemplo que eu quero falar é o seguinte, cara, imagina, aqui na minha cidade tem uma rua, que chama Rua da Feira, onde vende muita coisa camelô mesmo, piratão, roupa da Nike, tênis, etc. Imagina que tu vai lá e comprar um par de tênis da Nike. Ele não vai durar muito tempo, ele não é de qualidade. Aí ele estraga. Aí você comenta com alguém, pô, comprei um tênis da Nike. O tênis, pô, não durou 3 meses. Aí o cara fala assim, caraca, então a Nike é vagabunda, né? Aí ele, Nike não presta não. Não. Não é que a Nike não presta, meu irmão. É você que não comprou um Nike original. Pelo amor de Deus. Então, não é que os cristãos não prestam, meu amigo. Não é que o crente não presta. É porque você topou na sua vida com... não era original. E Jesus alerta demais na Bíblia sobre as falsificações. Acautelai-vos, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas que virão. Entende? Você que não sabe verificar, nem se preocupa com isso, se é verdadeiro ou falso. Você acreditou num falsário. Não era original, pelo amor de Deus. O original não vai querer pelar você, não tá nem aí pro teu dinheiro. Entendeu? Enquanto, por exemplo, a Advec, que foi a última que eu passei, era palavra de oferta era palavra de oferta de manhã cedo, na escola dominical. Eu tirava a oferta na escola dominical. Se tivesse algum evento à tarde, né, tirava a oferta também. À noite, era umas 2... à noite tinha palavra de oferta no culto. E às vezes na pregação, o pregador ainda falava mais uma vez de oferta ainda. Porque tudo movido, meu irmão, o propósito é arrancar teu dinheiro. O propósito é arrancar teu dinheiro. É claro que eles não vão falar isso na real, na tua cara. Falar assim, olha, estamos aqui hoje reunidos para ver quanto a gente consegue arrancar dinheiro de vocês aí, né? Porque nós temos um propósito de fazer mais filiais para poder arrancar dinheiro de mais gente e assim nós ficarmos muito ricos. Eles não vão dizer isso. Eles vão ir com papo de semente. Vão usar textos bíblicos de forma forçada, forçar o sentido, certo? Existe uma parte daquilo que eles estão ensinando que é verdade, mas eles não vão se ater a essa verdade. Eles vão distorcer para poder enganar você, tal como o diabo fez lá, usando a Bíblia para Jesus. Só que Jesus era Jesus, né? Quando o diabo fez isso, não funcionou. Ele diz, salta-te daqui abaixo, porque está escrito. Jesus, não, também está escrito para não tentar o Senhor teu Deus. Então você foi malandro, né? Você forçou o texto a dizer o que... O texto não estava mandando ninguém pular. O texto era se a pessoa caísse. O diabo mandando a pessoa pular. Pula, salta, tá escrito.
O texto lá, vai lá ver o Salmo, está escrito que se tu caíres, certo? Deus ordenará aos teus anjos, os anjos de Deus, para que te guardem. Se tu caíres, né? Se tu pular. Então o diabo fez esse jogo de coisa, mas Jesus não caiu, mas as pessoas caem. Então eles vão usar essas passagens de ofertas no Novo Testamento, vão usar passagens de dízimo no Antigo Testamento, porque o Novo não dá base nenhuma para isso, porque não é uma prática bíblica. Vão usar isso para apelar o teu dinheiro, entendeu? Vão mexer com o teu psicológico. Eu lembro que eu tinha uma moto novinha, e eu já estava começando a pensar, estava tão vidrado naquela desgraça, eu já estava começando a pensar em pegar minha moto e dar para a igreja. Olha que loucura. Graças a Deus eu não fiz isso, mas eu estava começando a pensar, porque é totalmente ali voltado para isso, tal qual aquele filme Sim Senhor. Tu já viu? Sim Senhor, com Jim Carrey. É muito interessante. Ele era um cara que estava muito frustrado, então dizia não para tudo. E ele foi lá numa seita, e não foi só o pastor que influenciou ele a dizer assim, pastor da seita naquele filme, não. Todo mundo pressionou, até o amigo dele que levou ele, todo mundo pressionando, diz sim, diz sim, diz sim. Então a pressão dentro desses ambientes, ela é integral, entendeu? Todo mundo ali tem que pensar do mesmo modo. Se você pensar fora da caixa, você já está na hora de sair. Essa que é a verdade. Um abraço.